Olá, eu sou Esther Sartori e esse é o podcast Preocupações de Mãe, um espaço de informações, entrevistas, dicas e história de mães, claro, que contam pra gente as alegrias e os desafios de educar filhos. O tema de hoje é um tema muito bacana. Quer saber qual é? Vai lá. Antes de eu falar qualquer coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma curtida bem bacana para mim e, sabe, adoro dicas. Deixa um recado ali para mim. Diga para mim se você está gostando, se é esse o caminho certo, se o que eu trago aqui é informativo, é bacana. Se for assim, pode deixar mensagem que eu vou estar super feliz e bem pronta ou para escutar ou para trazer um tema que você possa sugerir. Tá legal? Muito bom. Você me encontra aqui no YouTube, canal Preocupações de Mãe, hoje com um novo perfil no Instagram, @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem cedilha, sem acento, ou pelo WhatsApp 19999941739. O tema de hoje então é introdução alimentar e comportamento. Para a gente falar desse tema, eu trouxe uma pessoa especial. Já vou falar dela, ela já vai se apresentar. Mas vamos lembrar alguma coisa aqui, ó. É óbvio, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que o aleitamento materno é fundamental para o desenvolvimento da criança, sendo ele exclusivo é muito bom e até os 6 meses seria o ideal. Porém, a gente sabe que nem sempre as coisas acontecem dessa forma. E mais, quando a gente pensa no aleitamento, a gente esquece que vai chegar um momento na vida dessa criança que ela vai precisar se alimentar. E aí, como é que a gente faz essa introdução alimentar? Olha que legal, um tema 10, né? Para falar sobre esse tema, eu convidei a doutora Elisa Carvalho. Muito obrigada. Ela vai trazer todas as informações, ela vai falar para a gente tudo o que ela já aprendeu. Mas, antes de eu introduzir o tema, eu vou pedir para que a Elisa se apresente, conte para a gente parte da vida dela e qual é o papel dela nessa orientação para a educação alimentar, amamentação e comportamentos. Olá, obrigada, seja bem-vinda. Esther, eu estou parecendo a outra moça lá, né? Eu vi. Você viu, né? Eu vi. Então, estou parecendo igual agora. Você viu o que eu fiz, né? Não. Não mas vamos embora que tá tudo certo. Então, eu sou fonoaudióloga, né? Sou formada em fonoaudiologia. Sou grata a essa formação que eu tenho, que essa formação foi me levando para vários caminhos e vários estudos, certo? E hoje eu sou consultora internacional em aleitamento materno, então eu trabalho com mães, né, com gestantes, depois com aleitamento, depois introdução alimentar, depois linguagem, comportamento, educação, enfim, que tudo agora viralizou de todo mundo ter um CID, né? Todas as crianças hoje têm um CID. Você nasceu, assim, chegou 1 ano, não fala, um CID. Chega, principalmente pós-pandemia. Pós-pandemia. Né? Então, tenho 30 e poucos anos aí de carreira, né? E só trabalho com crianças, né? Já trabalhei bastante com adultos quando eu morava no Rio de Janeiro. Até o meu marido foi um dos meus pacientes, né? Que interessante, adoro isso, acho ótimo. E aí, mas hoje em dia eu vou da gestante até 1 ano. E se vier depois a criança com alguma outra dificuldade, eu vou até 7 anos. Não mais que isso, porque não dá para estudar tudo. Impossível. Então, assim, quem quer saber, acaba querendo saber tudo, acaba não sabendo nada, se embaralhando, e não é o meu forte. Então, eu gosto de falar daquilo que eu consigo ter, que eu consigo sentir, entendeu? Entendi.
Eu acho isso muito bom. E isso é muito consciente. Porque todo mundo que quer abraçar o todo não abraça é nada, né? Vamos ser honestas nesse processo aqui. E é interessante a gente pensar, Elisa, quando a gente fala na amamentação, as pessoas dão muito valor para a amamentação, e eu entendo, é importante mesmo, mas as pessoas esquecem, às vezes, desse processo, a necessidade da introdução alimentar. Como é que ela vai acontecer? Porque a falta de nutrientes também da comida causa uma série de problemas. A gente tem que ter isso muito claro. E, às vezes, a mãe acha bem mais fácil, né? Não comeu? Dá uma mamadeira. Ah, não quer jantar? Não faz mal. Vamos amamentar e deixa que fique assim. E algumas coisas você não vai encontrar só no leite, tá? Não. Diga pra nós. Vamos lá. Temos duas questões aí pra gente conversar, tá? Uma é aquela mãe que, enquanto gesta, como ela se alimentava? Qual era a forma que ela se alimentava? E depois, enquanto ela era lactente, ela amamentava o seu filho, do que ela se alimentava? Qual era o tipo de alimentação dela, de introdução alimentar dela? Certo? Sim. Então, o que acontece? Se eu tenho uma mãe, tá, que tem uma alimentação fast food, eu não estou dizendo que quem amamenta ou que quem tá gesta não possa uma vez ou outra, tá? Mas se é aquela que só come, né, vamos colocar porcariadas, certo? Como é que quer que depois o seu filho, entendeu? Vá comer uma beterraba? Não tem como. Certo? Agora, se essa mãe, tá, tem uma alimentação correta, adequada, principalmente hoje em dia, a gente está trabalhando se somando, né? As áreas estão se somando, certo? Tem pessoas que querem pegar tudo, querem abraçar o mundo, sabe? Mas hoje, o que você tem? Você tem a pediatra, tem a fono que trabalha com isso, depois você também tem a osteopatia, que tem em relação ao nascimento, que quando nasce por parto normal ou parto cesárea pode ter um problema ósseo de dar o torcicolo, que a gente sabe disso, né? Que às vezes acham que a criança tem um freio de língua e não é o freio, é o estado que está, né, relacionado à osteopatia. Então, tem tanta coisa envolvida nisso, sabe? Que a gente pode chegar e falar, vai para uma nutricionista, vai para alguém que entende, tá, gesta, quer que a coisa seja bonitinha, em vez de pensar no melhor berço, no melhor quarto, no melhor isso, no melhor aquilo, entendeu? Sabe? Corre atrás, vai procurar profissionais, sabe? Que realmente vão orientar o básico. O que é o básico? Saúde. Porque se você não tem saúde, o que adianta? Tá? Então, se você tem uma alimentação correta, certo? Adequada, balanceada e tudo mais, óbvio que você vai ter uma gestação muito mais tranquila, você não vai ter risco de HELP síndromes, de diabetes, enfim, um monte de outras coisas que podem acontecer. E a gente também diminui a prematuridade, certo? Outra coisa é uma mãe que começa, tipo, na gestação eu vou tomar cuidado com dieta, né? Porque eu não vou engordar, não vou isso, não vou aquilo. Aí, de repente, tem um nenê, tá ali, aí come um monte de besteirada, sabe? E vai amamentar. E vai amamentar. Gente, na boa, sabe? Se você come beterraba, chuchu, cenoura, se você se alimenta de coisas com qualidade, tá? É óbvio que você que está ingerindo, você vai produzir pelo seu metabolismo, pela sua fisiologia, tá? Você vai produzir um leite que vai ter um sabor, um flair lá, sabe? Lá atrás vai ter. Então, quando a criança mama, ela vai ter já conexões neurológicas, certo? Né? Neuroplasticidade aí vindo com questão de, sabe, de gustativo, sensorial, né? Tem tudo isso que envolve, sabe? Agora, se você toma Coca-Cola,
sabe? Se você pizza todo dia, sanduíche todo dia, batatinha, não sei o quê, o que que seu filho vai ter de memória, certo? Tá? Cognição para na hora de comer. Exatamente. Ele vai olhar aquilo, o cheiro para ele já vai começar, certo? E hoje em dia as crianças estão sendo muito criadas de uma forma muito tecnológica. Imagina. Sabe? Nem percebemos. Então, assim, a cadeirinha que treme, né? A cadeirinha que balança, sabe? É o bercinho. Ai, vamos agora colocar som. Como é que é? Ai, como é que é? Não sei o que lá branco, como é que chama? Eu sei, os sons que você coloca são Para sons acalmar as totalmente crianças e tudo mais. mas que Beleza, lembram. beleza, tudo bem. Só que a criança vai chegar um momento que ela vai se irritar. Entende? Ela pode se acalmar com o secador de cabelo. Shhh, lá. Mas vai chegar uma hora que ela não vai aguentar mais. Por quê? Porque o som que ela escutava aqui dentro, intraútero, tá? Não era um som natural. Era um som com ressonância, com reverberação, porque estava dentro do meio líquido. Exatamente. Sabe? Então, o que ela escutava do seu coração, do seu intestino, do seu isso, do seu aquilo, era o seu batimento cardíaco, era tum, 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 tum. Seu intestino era... Você falava, oi, filhinho, tudo bem? Era, oi, filhinho, tudo bem? Eu lembro que meu pediatra Parece falava... a Dory, né? Oi, Dory. Falava exatamente isso. São sons de baleia que ele escuta. Não são sons exatos. Não são sons puros. Não são sons puros, é claro. Entende? Claro. Então, o tal do ruído branco, né? Então, põe lá o ruído branco. Gente, a criança ouve com ressonância, com reverberação. Então, tem que tomar cuidado com tudo isso, sabe? Então, assim, tudo vira novidade, explode, puft. Aí vira tecnológico, puft, explode. Gente, vamos voltar à simplicidade. Exatamente isso. Nós fizemos nós trouxemos uma pediatra para falar aqui semana retrasada e ela falou pra gente dos 1000 primeiros dias do bebê. Sim. Começa desde da fertilização até dois anos de vida. E o quanto tudo o que você oferece de informação nesse período fica registrado. Então, o que você come está lá, vai ficar registrado. O som vai ficar registrado. Mas o que tem de legal nisso, é que alguns sentidos já estão ali em desenvolvimento. O tato é um, a audição é outra. E a partir daí, olha quantas coisas você pode desenvolver a partir do momento que você tem esse conhecimento que é extremamente simples. Agora, como é que a gente vai auxiliar? Eu fico bem incomodada quando eu escuto mãe colocando o secador de cabelo do lado da barriga. E põe, viu? Não, eu sei. E põe. Eu sei, porque hoje eu recebo gestantes, né? Para que eu converse com elas e aí eu explico como que o bebê tá na gestação, por exemplo, 22 semanas, 32 semanas, tal, papapá, tá? Então eu explico, uma das coisas que elas gostam muito é entender que quando estão na 30ª semana, de 30 semanas a 35 semanas, começa o reflexo de busca, tá? E aí começa a introduzir o dedinho na boca e com 35 semanas se fecha o amadurecimento da sucção, mas não deglutição. Exatamente. É isso que as pessoas têm que entender. Só quando a criança nasce e começa a respirar, que o pulmãozinho começa a funcionar, estouro da pleura, pato, tudo começa a funcionar, que esse sistema fisiológico começa a funcionar, entendeu? Que essa criança vai aprender sugar, entendeu? Respirar e deglutir. Todos nós fazemos 1 segundo de apneia para deglutir. Certo? Então, por isso que a gente engasga de vez em quando, tá? E tudo isso tem um aparelho, né? Que é todo esse aparelho estomatognático, certo? Que tá ali estudado,
né, desde a vida intrauterina. Então, Exato. eu vou explicando tudo isso para elas, para quando o bebê nasce, elas entenderem por que que aquela gota de leite, né, chamada colostro, mas é leite, tá? Por que só aquilo dali alimenta? Sabe? Deus, na sua grandeza, sabe? Ele foi muito, ele maravilhoso, ele foi perfeito, realmente. Por quê? Nunca engoliu nada. Vou botar alguém para engolir um copo de água inteiro? Vai engasgar. Então, começa a sugar, começa a sair gotinhas, aí começa a aprender a coordenar para respirar e deglutir. Sugar. E nisso a mãe vai aumentando a sua produção. Certo? E aí, o que que acontece nessa situação toda? Como as crianças estão engessadas, tá? Dentro desse mundo tecnológico, a gente é luvinha, é 3 meinhas, é 3... O que que acontece? Crianças hoje, elas não pegam, elas não apontam mais, né? Entendeu? Porque para elas é só isso, mas não é assim, olha. O que que você quer? Você quer a caneca ou você quer a xícara? O que que você quer? A caneca ou a garrafa? Esse ou esse? Você pode até ajudar a criança na linguagem, tá? Porque a criança tem comunicação. O que ela não tem é fala. Exatamente. Tá? Aliás, Então, assim, a primeira forma de comunicação é o choro. E é não o choro. adianta você reclamar que a criança chorou. Criança vai chorar e você vai atender. Não, porque as vamos pessoas parar de acham... esquecer que a criança vai chorar e você pode pegar no colo, sim. A criança vai chorar, você deve pegar no colo, você deve acolher. É ou não é? Aquela história de pegou a criança no colo, ai, vai ficar mal acostumada. Hoje a gente tem a esterogestação, né? Exatamente. Então, a esterogestação, que é o primeiro trimestre de 0 a 3 meses, a gente sabe que nós somos a continuação, né, da nossa barriga, fora da barriga. Então, você tá com o seu bebê fora da barriga, por isso esterogestação. Ele ainda é parte de você. E ele Ainda não entendeu que ele não é parte de você. Ele não nasceu, porque não somos nasceu. mamíferos, né? Exato. De porte grande, e nós teríamos que ter uma gestação de 12 meses. Certo? Só que como o nosso corpo humano iria conseguir, se a gente não aguenta, chegando nos 9, a gente já tá assim, né? Eu não sei. Eu tive gêmeos. E você? Eu tive gêmeos. Pois é. Mas eu tive o Dudu depois. E pensa, foi fácil chegar até o 9º mês? Nossa, imagina se eu chegasse até 12, imagina o tamanho da cabeça para passar no canal. Pensa bem, sabe? Então, a gente nasce antes, 3 meses antes, imagina os prematuros, né? Nasce prematuro da prematuridade, certo? Exato. Então, nasce antes, então... Lembra que antigamente falava assim, olha, espera, com 3 meses, 4 meses, passa cólica, passa tudo, né? Exatamente. Mas não é porque passa tudo, é porque hoje a gente entendeu que esse primeiro trimestre é o trimestre da esterogestação, que é onde essa fisiologia toda que estava sendo crescendo, estava se amadurecendo dentro da barriga, intraútero, tá? Só que funcionava coração-cérebro, né? Coração e cérebro. Quando nasceu, estouro da pleura, pá, pum, berro, não sei o quê, tudo começa a funcionar. Até essa engrenagem toda começar a funcionar, gente. Então, eu choro, aí ele tá chorando porque ele quer fazer cocô. Não, ele não quer fazer cocô, ele tá chorando porque realmente ele quer fazer cocô, mas ele não sabe fazer... entendeu? Exatamente. Aliás, ele não entendeu ainda o que ele está sentindo, ele não conseguiu associar. Não sabe associar. Ele está aprendendo. Ele quer fazer xixi, ele chora, ele berra, aí você tira a fralda, porque ele consegue ter atenção em uma coisa só. Mama, começa a mamar, sistema estomatognático, tá ligado da boca ao ânus. Então, começa a mamar, estimula, entendeu? E aí a criança começa a onda peristáltica, começa a liberar a flatulência e aí, pum, sai o cocô, entendeu? Então, não é mágica.
sabe? Não, Isso tudo é explicado. É aprendizado do indivíduo que começa a se compreender também como indivíduo. E é cobrado pra caramba, Opa, sabe? opa. E aí, o que acontece para ficar mais fácil? Ou a gente dá esse complemento artificial, que fica mais fácil, essa criança dorme muito mais tempo. Puxa, mas né? pensa bem, Nossa, né? né? E você tá achando que ele tá num sono tranquilo, ele tá desmaiado. Tá desmaiado. O organismo tentando entender o que foi aquilo que entrou, porque é de vaca, não é de gente. Hiberna, né? Imagina quebrar aquelas células todas, né? Entendeu? Sendo que o leite materno já vem aquela coisa preparada, sabe? E é aquilo que você alimenta, certo? Fórmula, a gente tem que tomar cuidado, tem açúcar, Opa, tem, sabe, era uma ciclamato. outra coisa que eu ia perguntar pra entendeu? você. Tem ciclamato, tem açúcar, tem corantes, aroma, sabe? Tudo. Então, por mais que a indústria tente se aproximar do leite materno, não vai conseguir. Você sabe que essa era uma outra questão que eu queria trazer para você. Eu vi um estudo que foi desenvolvido pela revista The Lancet, que ela diz o seguinte: olha que coisa complicada da gente imaginar. Que comportamentos normais da criança, que são do desenvolvimento da criança, como chorar, não dormir direito ou ficar extremamente agitada, esses comportamentos que fazem parte desse desenvolvimento que a gente estava falando aqui agora, passam a ser explorados pelas indústrias farmacêuticas como um comportamento que só pode ser solucionado com o leite, né, artificial. Porque, afinal de contas, a sua criança está passando fome. Olha como isso é pesado. É pesado. Para uma mãe. É muito pesado. Porque o ser humano... Porque é cobrança em cima dessa mãe. E não é só o ser humano, a mulher, o mamífero, quando ela tem uma criança, qual que é o objetivo dela? Fazer essa criança sobreviver. Para ela sobreviver, ela precisa ser alimentada. Se ela está passando fome, 2 mensagens. Eu não sou uma boa mãe, porque eu estou deixando minha filha passar fome. E mais, ele vai morrer. Ele só vai sobreviver se ele comer. Exatamente. E aí eu vejo essas indústrias, eu vejo essas propagandas. Esther, tem tanta coisa que envolve tudo isso, sabe? Não porque é não é só a indústria da farmacêutica, não, né? Também a mãe, gente tem a avó, não, tem tudo isso, mas também tem todo um mercado, né, de utensílios, né, que se usam para... De que maneira você vai passar esse leite? Com aquela coisinha bonitinha, linda, maravilhosa, né? Que tem, é pintadinho. Nossa, essa é da Barbie. A colherinha. Mandar de colherinha, mas olha que linda a minha colherinha. Nossa, e a chupetinha que vem toda cheia de não sei o que lá. O bico artificial pra você. Nossa, que lindo. Sabe, então, eles começam a fantasiar, tudo vem, aí vem tudo bonitinho, lindo, o marketing vai lá e sabe? E a gente tem que fazer trabalho de formiguinha mesmo, sabe? E essas crianças passam a não mais evoluir como evoluía antes. Então, já não evolui mais de uma forma motora corretamente. Então, essa criança acaba demorando para rolar, demorando para seguir objetos, demorando para entender o nome, a linguagem, o som da mãe. É tanto ruído branco na cabeça. Barulho de trem, outro dia mostrou assim, tem que ver barulho de trem. Eu tenho barulho de trem na cabeça, porque quando eu tô muito estressada, e eu vou falar pra você que eu não gosto do barulho de trem que eu tenho. Então, para pra pensar. Como que você faz, entendeu? Sabe, a criança não... Então, aquela criança engessadona ali, então aquela criança que não... cuidado, cuidado. Faz isso, faz aquilo, não sei o quê, dá aquilo na mão, dá aquilo... Gente, pelo amor de Deus, sabe? Então, é uma criança que não tem textura, uma criança, sabe, que não pisa no chão, porque, gelado, frio, não sei o que, tal, na grama, na areia, sabe? Então, cresce realmente a necessidade das crianças serem estimuladas nas questões neurosensoriais. De 0 a 6 meses.
certo? Por isso que hoje a gente fala assim, nossa, mas essa criança não tem sinal de prontidão ainda para comer, para ser alimentada, Exato. né? Então, por que que essa criança não tem esse sinal de prontidão? Essa criança não tem sinal de prontidão porque essa criança foi engessada. Exato. O interesse pela comida existe. Mas às vezes a criança. Gente. A criança não senta, não gente. senta A criança direito. não tem postura A cervical. língua. Sabe? A língua Entendeu? empurra pra fora, não empurra Pra- né? Sabe? É uma Não, criança, coisa- principalmente se é uma criança, tá? Que é só aleitamento materno exclusivo, certo? Ela tem essa fase oral, o contato dela é só contato pele a pele. Mãe, só aquele contato. Aí eu vou pegar uma colher de inox que tem temperaturas diferentes, entendeu? É dura, tá? Se eu botar na comida gelada, vai passar, ver o negócio quente, duro na minha boca. Mais o cheiro. Aí, se eu pego uma coisa gelada, é um troço, Você sabe que pá, eu que tô ficando gelado. arrepiada só de você falar, que coisa engraçada. Tô ficando arrepiada. Você nunca tinha pensado nisso, Eu né? Não, assim, Então. você vê, eu estudo tudo isso, mas eu ainda não tinha atentado a essa temperatura do É temperatura, a temperatura, textura. Não, a textura do alimento, sim. sabe? Eu não tinha pensado. Gosto, tem tudo. Exato. É tudo entra dentro dessa boca, pá. Lógico, né? Se essa mãe ainda só comeu o sanduíche lá atrás, só fez isso e Então. aquilo, aí a criança vira Esse engessada, registro, né? Entendeu? Aí você quer que ela coma? Como que você quer? Uma situação. A criança não vai comer. Você quer que ela mastigue? Nha, nha, nha. Não vai mastigar. Entende? Você quer que ela tenha fase oral de pegar as coisas, conhecer a mão, levar as coisas. Gente, tudo são fases. Se você pular fase, Pulou etapa, você vai sofrer a sabe o que que é consequência. Sem dúvida. Pulou etapa, você vai entende? sofrer as consequências. Então, assim, é isso que eu tento explicar para as mães, sabe? Então, eu falo assim, olha, presta atenção. Qual é a tua cultura? Como vocês são em casa? Como é em casa? E para mim, às vezes, até é um pouco mais tranquilo, porque às vezes eu conheço essa mãe desde o período gestacional, aí vem para a amamentação, aí vem para a introdução alimentar, depois vem para a introdução, né? Começa a falar, linguagem, tal, parará, enfim. Então, às vezes, por eu conhecer algumas famílias, então eu já sei mais ou menos, né? Já tenho a sensibilidade de como caminhar com cada família, certo? Agora, aquela mãe que eu não conheço, você tem que falar para ela o seguinte: para de comparar com o do vizinho, porque a grama do vizinho sempre vai ser melhor que a E sua. outra, amamentar, alimentar, cuidar são questões socioculturais. Não adianta É de você cada querer. É de família. cada família. É de cada. E essa é até uma outra pergunta que eu queria fazer para você. Quando a gente pensa nessa introdução alimentar, o que come a família, come a criança? Inicialmente, não, Tá. tá? Por isso Inicialmente que se não. inicia com papinha? Não, ou não, não? não. Então vamos lá. Vamos lá. Tem água aqui? Tem. Posso tomar um pouquinho? Fique à vontade. porque a gente- Obrigada. eu sinto que a gente quase não fala, né? Isso é uma coisa muito boa. Talvez. E como não for, sei, você quer? eu Você quer que eu quero. te Já sirva? que você começou, Então, tudo bem, minha amiga. Tá aí, ó. eu tô adorando. Seja bem-vinda. Tintim, ó, com água aí, ó. Tintim. Viva as crianças. Todas. E as suas mães, claro. Gente, vocês estão gostando desse papo? Estão mesmo? Eu tenho Ai, gente. certeza, porque olha. Ai, desculpa, porque eu Se- falo bastante, hein? Não faz mal. Se vocês estão gostando, se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam e mais. Compartilha com outra mãe. Sabe por quê? Ao compartilhar com outras mães, vocês vão poder trazer ou levar para elas informação. Olha que bom. Porque, na verdade, no meu entender, e aquilo que eu prego muito, mãe que educa, Diz não. não só diz não, mas educar, ou mãe que se preocupa, transforma essa preocupação em sabedoria. Sabedoria, né? E como saber educar. Como Exato. saber, né? Não.
explica o porquê do não. Sim, explica o porquê do sim. E os Agora, combinados podem ser os feitos combinados, juntos. os combinados é fantástico. fantástico. Você Sabe, se você conseguir. combinar antes, bora combinar antes. A famosa frase Sabe? de vó, o que tá combinado não tá Tá caro, sabe? Então, assim, isso é fantástico. Vocês Sabe? entenderam? Porque tem que compartilhar A gente este podcast. tem que Esse tá bom compartilhar. demais, eu tenho certeza. Olha, gente, eu amo o que eu faço. Então Sabe? nós somos duas. Duas, eu não desisto. Gente, entendeu? E assim, uma das coisas que eu acho bem legal a gente imaginar que a Elisa também trabalha com a ciência ABA. E para quem não sabe, é a ciência ABA. Não só a aba, PEX, Você não TIT. falou sobre isso. Por favor, informe as pessoas que estão te ouvindo qual é esse... Através dessa questão do desenvolvimento da criança, de começar a trabalhar com essa introdução, a dificuldade de uma criança com uma coisa ou outra, a observação dos pais, um pai mais quieto, uma mãe com uma dificuldade até de olhar para a criança. Não é só o bebê, tá, gente? Que fique bem claro. Às vezes a gente começa a descobrir que são os pais que têm os problemas. Entende? E que por criar essa criança assim, essa criança fica assim. Não é porque ela tem alguma dificuldade, algum transtorno, alguma coisa, sabe? Então, você começa por esse trabalho todo que foi me levando a estudar neurociências, né, ciências humanas e tudo mais. A gente fui. Quando eu vi, eu estava estudando dentro de neurociência e tudo mais, autismo, né? Nós vamos falar sobre isso muito aqui, ainda hoje. E toda esses transtornos comportamentais que hoje viraram siglas e viraram CIDs, né? Que CID é um código usado no Brasil para classificar. Para classificar a doença ou uma patologia no Brasil. Hoje, nós temos o CID-11 já, mas até o ano passado, saiu ano passado, desculpa, saiu ano passado o CID-11, né? Mas a gente está já, agora, a classificação universal é o DSM-5. Isso. Tá? Então, assim, se você quer entender realmente, antes de entrar numa classificação mais crua, que é o CID-10, o CID-11, né? Vai para o DSM-5, entendeu? E aí, foi aí que eu comecei a entender. Crianças, não só a questão do mamar e olhar para a mãe, sabe? Mas crianças que com 3 meses por aí, com 4 meses, que ficam, é um período que eu gosto muito de ficar com as mães, porque qualquer coisa elas desmamam. Exatamente. Sabe? Porque tá num período onde umas vão até 6 meses para voltar a trabalhar. Outras voltam a trabalhar com 4. Isso, era essa outra questão que eu queria trazer. Porque às vezes o desmame, nós temos muitas coisas. Vai pro terceiro, pelo amor de Deus. Ata, vamos fazer uma ata. Gente, eu monto uma pauta. Eu vou nessa pauta, quando eu vejo, eu já pulei a pauta. Não tem jeito. Vamos lá. Vai. Não, vamos para a terceira, que você falou 2. Você fica com essa mãe até os 3 meses, porque realmente... E é uma realidade. E aí você começa a perceber que a criança traz sinais e sintomas, entendeu? De que tem alguma coisa errada. Ou na criança, ou nesses pais. E aí você começa a observar. E aí você começa a conversar mais com os pais, pedir para, tipo, daqui 15 dias você volta, vou dar uma lição de casa para vocês, sabe? Para trazer a criança assim, ou a criança assado, né? Você começa. Aí você já passa para uma fisiomotora, que você trabalha junto, que já entende a tua linguagem. O trabalho integrado é fundamental. Gente, cada um tem que ficar dentro do seu quadrado, sabe? O meu quadrado é esse. Eu não passo para cá. Por isso que eu estou te falando. Aí eu vejo que há uma dificuldade motora. Aí eu já passo, entendeu? Já passo para uma fisiomotora, certo?
que tem trabalho com bebês, né, com RNs até 6 meses, até 1 ano e tudo mais. Se for necessário, ela passa para uma TO, sabe? E às vezes, eu até vejo uma criança, às vezes, com problema, às vezes para amamentar, porque está com torcicolo. Às vezes, parece que um frênulo está encurtado, que é a tal da anquiloglossia. E hoje tudo virou pique. Você vai lá, puf, dá um pique. Não é bem assim as coisas, entende? Não mesmo. Porque assim, na hora de nascer, muita coisa pode acontecer. E aí, essa mandíbula pode protuir, certo? Então, ela vai para frente. Óbvio que essa língua não vai conseguir chegar para fora, né? As placas cranianas, elas podem, né? Uma sobrepor a outra, juntar. Então, muita coisa pode acontecer. Então, a gente tem a osteopatia hoje que nos ajuda. Então, antes de você realizar um pique, não é que eu sou contra, veja bem, não sou contra. Mas eu entendo que a gente tem que eu acho que a ter gente um tem olhar que mais ter humanista em relação às ações. Eu acho que a gente tem que ter mais calma, sabe? porque Por exemplo, não é esse imediatismo. Tá no hospital, viu que é freio, não consegue mamar, não ganha peso, tá machucando o peito da mãe, tá não sei o quê, papum, já faz acabou, faz o corte. Não é, entende? A questão não é só isso. Então, vamos avaliar com calma, vamos mandar primeiro para uma osteopata, vamos fazer um trabalho com a osteopata, mais aqui comigo, né? Com o aleitamento, sabe? Não é só uma pega correta, existe um posicionamento, um manejo, sabe? Uma anatomia desse bebê, anatomia da mãe, anatomia dessa mama. A gente precisa de muitas outras coisas envolvidas, sabe? Do que você já dentro de uma maternidade com 24 horas, 48 horas, já te pica. Gente, e eu acho que esse imediatismo ele vai acontecendo num todo, né? Não, porque então, vai virando moda, né? Vira então, modismo, né? Puf. E aí as pessoas assumem como verdade. E você esquece que existe toda uma ciência que estuda as coisas. Não é assim, né? Não é você simplesmente... E as pessoas deixam de... Sabe, é uma coisa para mim que é muito clara. A gente aprende tantas coisas, né? A gente se preocupa com tantas coisas durante a gestação, como você falou, em montar um quarto, em escolher uma roupa de cama, em escolher uma roupa. A gente se preocupa com tanta coisa. Por que a gente não se preocupa em aprender? Em ler sobre determinadas situações. Eu sei que a leitura é uma coisa difícil para muitas pessoas, mas buscar compreender como é que funciona o cérebro de uma criança. Como é que funciona a anatomia de uma criança. Porque como é que está essa neuroplasticidade? Como é que está essa neuroplasticidade? Coisas que já se formam dentro do próprio útero, porque lá as conexões começam a se unir. Então, já que começa gente. Você já começa a ter essas conexões. Quanto mais a gente virar o cérebro dessa criança como se fosse um ninho de muitas conexões de neuroplasticidade e tudo mais. Gente, a gente consegue tanta coisa. Um monte de coisa. Só que as pessoas estão esquecendo de coisas simples, como o brincar. Até o escrever a letra cursiva, o que a letra cursiva movimenta dentro do cérebro é um absurdo. É uma coisa tão simples, não é? Faz parte da necessidade da coordenação motora. A motricidade, entendeu? Movimento de pinça. E você trabalha com autistas, eu também trabalho com autistas, e a gente sabe exatamente em que momento as coisas podem ser valorizadas dentro do comportamento. Sim, exatamente. E assim, é tão simples. O que eu acho? Mãe tem que se informar. Mãe precisa se informar. E não esperar que o outro traga a informação prontinha para você. Até para você poder dizer assim, não, eu não quero isso. Mas olha, eu tenho uma coisa assim para levantar aqui para você, tá? Que eu tenho percebido bastante. No consultório eu tenho percebido bastante a presença dos pais. Mudou muito. Mudou demais. Então, eu tenho que parabenizar os homens, tá? Porque hoje eu vejo muito mais os homens
junto com as suas esposas Sem no dúvida. consultório do que a mãe, né, a puerpéria, né, a puérpera, com o bebê e a mãe, né, com a vovó, né? Isso Tá? mudou Isso mudou muito. muito. Então, quem está do Mudou lado hoje é o pai que vai. Hoje eu tenho vários pais que as mães voltaram a trabalhar e eles, como trabalham, né, home office, eles que cuidam das crianças. Então, assim, a introdução alimentar, quem leva a comidinha lá para mim, para a gente sentar, colocar e faz os exercícios com a criança, é o pai. Ai, eu fico arrepiada porque eu tô tão apaixonada por isso. Eu também, viu, no meu consultório é a mesma coisa. Os pais têm sentado... Eu tenho que parabenizar esses pais, e a hora entendeu? que a gente chama para fazer a atividade no consultório, os pais sentam no chão, junto. Viu? Isso mudou, é um Sabe? modelo, eu falo que é um modelo novo até da gente Eu trabalhar. fico emocionada, sabe por quê? Porque quando a gente estuda, faz todo esse estudo, né, para ser consultora em aleitamento materno e tudo, e é um estudo que não para, né? É um estudo que todo ano a gente tem que estar se reunindo para ficar se aperfeiçoando em todas as novidades, né? Agora, tá dentro disso tudo, tá estudo em relação que o pai, por isso que a gente fala casais grávidos, tá? Porque o pai também tá grávido. Porque a mãe, ela tá grávida, tudo bem, ela tem enjoo, tem isso, tem aquilo e tal, mas o pai tá longe da mulher, porque ele é o provedor, né? Ele é o, né? Então, hoje a gente sabe que grande parte das famílias tem como arrimo a mulher, hein? Vamos deixar bem claro. Não, bem claro. Tudo bem, mas para ele, quer dizer, ele tá lá no trabalho, tá trabalhando, e o filho também tá lá com a mulher, certo? E aí ele fica trabalhando numa ansiedade que muda para ele. E ele tem que te esperar. Calma, pai. Espera. Paciência. Aí esse pai que trabalhou o dia inteiro, chega em casa à noite, chega com essa mãe que está em casa, essa mãe fala, nossa, tô tão cansada, como essa barriga pesa. Só que esse pai também trabalhou. Fala, nossa, meu dia também foi, não sei que, a hora que ele sentou, ela fala assim, ai, amor, você pode pegar um copo d'água para mim? Na cabeça dele, você entende, né? Você me entende, né? Na cabeça dele, ele fala, putz, grilo. Como é? Tudo bem, ela tá grávida, tudo bem, mas eu trabalhei também, ela esperou sentar. Beleza. Ele vai lá, pega o copo d'água, né? Tá lá, acomodadinho na cama, juntinho. E eu converso com os casais grávidos, os pais começam a chorar. Quando eu falo, emocionam, eles ficam emocionados. Porque eles falam assim, como você sabe disso de mim? Porque a gente estuda comportamento, gente. Eles perguntam pra mim, como que você sabe? Você tem uma câmera na minha casa ou dentro da minha cabeça, né? Aí eu falo pra ele, não, você tá lá juntinho, de conchinha. Putz, acomodei, pum. Aí ela vira e fala assim, amor, benzinho, chuchu, vida, né? Me deu uma vontade agora de comer uma banana. Ele fala, putz. Aqui, ó. Lá vai ele, coitado, pegar a banana da mulher. Aí o neném nasce, ele vira e fala, nossa, né, vai nascer. Nascer, vambora com essa mala pronta, bora. Vou voltar pra casa, tudo vai voltar ao normal. Volta, a casa dele. É outra. A casa dele é invadida por mãe, sogra, sogro, tio, vizinha, irmã. É muito bom a gente trazer, né? Expectativa e realidade quando você põe isso num plano. Aí ele fala, putz, grila, vou ter que esperar de novo. Eu vou ter que, calma, compreender mais uma vez. Ai, tudo bem. Você sabe que quando nasceram os meus gêmeos, eu lembro até hoje que eu tô ali na cama, chega uma enfermeira com uma criança, outra com a outra criança, a enfermeira põe no meu colo, quando vai colocar no colo do Sartori, o Sartori fala assim, não, é dela. A enfermeira fala assim, não, querido, é seu. Ela não dá conta de dois ao mesmo tempo. É a primeira vez que a gente estava se vendo, eu, meus filhos, sabe quando você está sendo apresentado para o seu filho, que você fala assim, viu, onde que cabe mais um, que eu não tô nem entendendo, Você quer que venha mais um? Pega no colo.
E você entende como é difícil, gente. Gente, eu tô quase chorando de rir aqui. Mas sabe por quê? Porque eu passei igualzinho, né? Porque eu também tive as duas meninas, né? As gêmeas. E aí, gente, é complicado. Super complicado. Olha, amamentadas, hein? Esse assunto, para mim, foi dramático. Mas tudo bem. A gente já conversou, já entendi. Né? Eu já te respeitei. Tô respeitada, gente. Tô Tá, respeitada. tá. E também, ali, ó, eu vou ser bem clara, Elisa. E eu entendo, eu tenho mães que não querem amamentar. E elas eu são respeito. super claras. Eu não vou amamentar. Eu não quero. Eu não sei qual. Assim, claro que sei. A relação que elas tiveram com a amamentação, toda a parte da ancestralidade, aquilo que aconteceu, enfim. Terapia também é para isso. E Exato. Vamos lá. Eu respeito. É um direito seu. Às vezes as mães perguntam, mas eu sou obrigada a amamentar? Você não é obrigada a nada. Não. Agora, a única coisa que eu falo para essas mães, e elas me procuram, até para... Elisa, olha só, eu não quero amamentar. Eu quero dar uma complementação. Como que eu dou? Exatamente. Qual é? Essa é a segunda, essa é a Sabe? oitava, sei lá, Entendeu? que Porque milhões de questões na eu já minha tenho aqui. cabeça, tá? Não me importa o recipiente mamadeira que ela vai usar. O que me importa é o bico que ela vai usar. Entendeu? O que ela vai ingerir na boca dela e o furo. Exatamente. Lembra lá atrás que eu estava aqui falando com você sobre o colostro que começa como gotinha para a criança aprender a sugar, respirar e deglutir? Certo? Se eu dou um silicone errado, um silicone mole, essa criança não canola a língua. Essa criança não faz força com bucinador, com mento, orbicular, não faz força, sabe? A musculatura toda, cricoaritenoide, toda a Flácida. musculatura do pescoço, que quando a gente engole, ó, a laringe eleva, a epiglote desce e vai pro esôfago, entendeu? Então, o que que acontece? Se essa criança não tem essa força, não tem isso, ela vai engasgar. Vai mesmo. Se ela ficar Vai mamando, engasgando. ela vai mamar. Ou ela vai engasgar, desculpa. Exatamente. Entendeu? É que na hora agora, falando com você agora, eu pensei outra coisa. Pode falar. Uma coisa que eu queria alertar também, falando de bicos, tá? Que a gente tem que procurar o melhor silicone que está no mercado. O Inmetro está aí para isso. Tem Inmetro, ele coloca as informações, tá? Porque tem silicone que rasga. Látex não vou nem falar, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? Esterilizar jamais no micro-ondas. Nunca chega a 100 graus Celsius. Tem que ser em panela de ágata ou vidro. Não pode ser panela de ferro. E ficou um modismo de colocar aquele treco tudo dentro de um recipiente de que põe dentro do micro-ondas. Que nem 100 graus. Fala sério. Não, eu nem quero falar. Entendeu? Não, sabe? enfim. Então, assim, gente, tem que ser lavada, tem que ser limpo, é leite, ele contamina fácil, sabe? Então tem que tomar cuidado, certo? E na questão do bico, eu lembrei do bico chupeta. As pessoas falam muito sobre a chupeta, sabe? Eu vou ser muito sincera para você. Não vou falar que eu sou contra, eu sou a favor, não vou falar nada disso. Porque na verdade é bem isso. Respeitamos, opção. Eu respeito. Só que tem o seguinte, sabe? Quer usar a chupeta? Põe o raio da chupeta na caixinha. Não põe na chupeta naquele negocinho que agora resolveu até botar aquelas bolinhas de virar mordedor, que põe nominho, que põe figurinha. Meu, a chupeta ou vira na fralda. Você reparou que as chupetas estão vindo agora sem as argolinhas? Mas o povo dá um jeito. Entendeu? De criar. A indústria dá um jeito de criar. Meu, aquela chupeta passa na sua roupa, passa na roupa da criança, que no pegou chão. no celular, que pegou na maçaneta, no volante do carro, que você fez assim, que passou no cabelo. Essa chupeta tá passando. Todo mundo tá pensando só em uma coisa. Vai ficar dentuço, vai ficar com a língua para fora. Gente, pelo amor de Deus, tem tanta antes de coisa qualquer coisa, do que isso. para pensar, sabe? Higiene.
essa chupeta tá passando para lá e para cá, não tem vitamina S, sabe? Ainda mais para quem acabou de nascer. Você vai lá e puf, enfia na boca da criança. Então, antes de criar uma malformação, tá? Óssea, tá? De botar esse dente para frente, tá? Protuir esse dente, criar uma mordida aberta, tal. Gente, alô, saúde. Bicho que tem na nossa mão, embaixo da nossa unha, aonde a gente pega, tá? Então, pelo amor de Deus, chupeta quer dar? Beleza, não tô aqui para discutir isso agora, tá? Mas, caixinha. E assim... E esteriliza, né? E outra, e na verdade, a criança não fica chupando a chupeta o tempo todo. Você que oferece aquela chupeta. Então, se ela tá na caixinha, até melhor. Você tem menos oportunidade de oferecer aquela chupeta. Sim, ela tem menos oportunidade, até de ver. De ver. Porque assim, se tivesse aqui um amendoinzinho, a gente estaria com... Eu não ia estar dando uma beliscada no troço? Sem dúvida. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa, é indução. Então, se você vê aquilo, sabe? Você vai. Neurolinguística explica tudo isso. Super. Sabe? A mensagem está então, mais do que colocada. mais do que colocada. Então, a criança está engatinhando, vê a chupeta ali, ela tira essa daqui e pega aquela outra. Aí tá começando a andar. Por isso que tem uns que usam 10, 4, 3, entende? Sabe? E aí começa a rasgar os dentes, infecção, porque abre, né? Abre uma fissura, entendeu? Cria-se bactéria e aí vai, gente. É óbvio que vai ficar. Ficou com diarreia. Óbvio, porque, né? O que ingeriu? Nem sabe. Ingeriu, né? Nem por onde. Sabe? O que ingeriu? Teve. Não sabe. Tá com a gargantinha irritada? Graças a Deus, as amígdalas ali pegaram. Óbvio, porque tá com o dentinho ali. Então, a gente tem que, antes de qualquer coisa, Esther, olhar o paciente da gente. Sabe? Mas olhar como um completo. Não que eu vá tratar do olho, da boca, do cabelo, não. Mas eu vou poder encaminhar. Exato. Para eu poder fazer um encaminhamento correto. Então, eu olhar ele de uma forma geral. Integral, eu acho que sabe? Entende? E chegar e falar assim, olha, eu vou até aqui, agora você procura, eu vou fazer um encaminhamentozinho para você, entendeu? Você vai, leva, veja, por que tá, tal, sabe? Entende? Tá com otite de repetição, não sei o que, tá com 6 meses. Meu, pediatra, amo vocês. Sabe? Mas vamos tentar um otorrino, que ele é o especialista disso. Eu recebi num episódio aqui uma pediatra que eu adorei, que ela falou exatamente isso. Não adianta você chegar no meu consultório falando de coisas que não são da minha alçada. Não é porque eu sou pediatra que eu sei tudo. Eu sei parte das coisas. Então, tem coisa que... olha que interessante, Elisa, que coisa boa. Que me fez chamar você aqui. Foi essa pediatra. Deixa eu até explicar por quê. Ela disse assim para mim na entrevista. Eu tinha muito problema para amamentar o meu filho. E quando eu fui ver, eu precisava era de uma fonoaudióloga. Então eu levei o meu filho para a fonoaudióloga e ela foi capaz de me fazer amamentar meu filho. Porque ela falou, eu sou pediatra. Eu tenho um limite para conhecer, para ter a minha sabedoria em relação às coisas. Quando eu vejo que o meu limite está aqui, eu procuro a pessoa. Sim, é isso que a gente procura fazer. Isso é uma coisa que eu vejo muito. Quando chega uma criança... A gente não é dono do paciente. Não. Quando chega uma criança indicada por uma neuropediatra, eu adoro. Porque, assim, eu respeito o trabalho da neuropediatra muito, mas eu respeito também quando ela olha e fala assim... isso não é é uma psicopedagoga que tem que resolver isso agora. Você entende? E por isso que eu adoro as práticas integrativas, porque elas são capazes de olhar o indivíduo na sua integralidade. É muito legal. Eu acho que nisso... Eu acho que, assim, hoje a gente tem muitas áreas, né, da ciência, que a gente tem a neuropediatra, a gente tem a foniatra, que é uma área do médico otorrino, tá? Se ele vai fazer foniatria, ele não vai fazer essa outra parte mais clínica.
Vamos colocar assim, não que ele não seja, tá? Mas a foniatria junta muito com a neuropediatra, sabe? E aí a pediatra mesmo tá junto, sabe? Todo mundo numa equipe, sabe? Somando dentro do seu cada um. Se tudo isso fosse... O problema também é que as pessoas têm medo de passar informação. As pessoas têm medo de ensinar. Você já reparou isso? Eu vou te falar até mais. As pessoas têm medo da concorrência. Olha, isso é mais... Pois é, eu não tô nem aí. Você não tá nem aí. Mas eu te dou uma lista de pessoas que têm medo dessa concorrência. E, gente, isso é desnecessário. Tem, sim, tem mercado de tudo para todo mundo. Gente, espaço tem para todo mundo. Trabalha, faça a sua. Enquanto tá nascendo gente, é sinal de que tem espaço, certo? Não é só isso. Então, é que tem espaço se você desenvolve o seu trabalho da melhor forma possível, se você sabe o que você está fazendo, você não tem que se preocupar com nada. Sabe, né? para eu estar aqui hoje, eu tive professores. Muitos. Sabe? Muitos que me instruíram, que me passaram o seu conhecimento. Tive colegas, sabe? Tive colegas fonoaudiólogas, eu tive pediatras que me ensinam até hoje, neuropediatras que me ensinam até hoje. Olha, Elisa, você que tem um olhar vivo, tal, se você perceber isso, já encaminha. Exato, então, não é para que eu faça o papel dela, é para que eu saiba encaminhar. E para quem? Exato. Calma. Não adianta você achar que você vai embora agora, porque você não vai, porque eu tenho mais coisa para falar. É pouco, mas é só mais um pouquinho, ó. Viu? Eu sei. Nós já estamos... Não tem problema. Nós estamos batendo aqui quase os nosso período, mas eu quero fazer mais perguntas, porque eu acho que... Gente, eu tô achando esse papo espetacular. Eu tô achando muito legal. Eu acho que... Graças a Deus, que bom, né? Não tá? Eu falava, meu Deus, será que eu vou chegar nas expectativas da Esther? Gente, porque fazia um maior tempo que a gente não se falava. Então, mas eu não cria expectativa, E eu falei, não. Jesus, será que vou chegar na expectativa dela? Meu Pai eterno, né? Não. Tá sendo assim ótimo. Acho que essa linguagem clara também, gente. Sem afetação de pessoas iluminadas conversando sobre a linguagem clara, falando para vocês de forma direta, objetiva, sincera e principalmente acolhedora. É isso que a gente tem que trabalhar. Esse é o caminho. É dessa forma que a gente consegue levar informação de forma respeitosa. A informação tem que vir dessa maneira. Eu acho que assim, a gente trabalha porque realmente a gente precisa da parte financeira e tudo mais. Mas se o financeiro vier primeiro do que o amor, não rola. Não rola. Sabe? Não rola, então, não assim, você tem que, sabe, eu para falar disso, eu brilho, né? Eu não consigo, eu não canso. Não, sabe? E se deixar, né? Eu trabalho sábado, domingo, eu saio de um churrasco com família. Quantas vezes você já viu até o Léo reclamar sobre isso? Sim. Sabe? Dele falar que quantas vezes eu larguei família, larguei todo mundo, porque eu falava, não, vou lá. Não vou deixar, eu vou lá. Gente, e não faço isso por obrigação, não. É uma impulsividade, é um negócio que vai além de mim, assim, sabe? Vai. Eu já fui muito criticada porque eu faço atendimento domiciliar. Faço sim. Eu também faço. Se a pessoa não pode chegar até mim, eu vou me recusar a ir até a pessoa. É impossível. Eu vou. Você vai. Bom, eu sei. A gente vai. Porque assim... olha, isso é ser respeitoso. Isso é poder trabalhar com amor e, sabe, com aquilo que a gente chama acolhimento. Acolhimento. Pode compartilhar isso aqui, hein? Pode compartilhar esse podcast, porque tá bom demais. Eu tenho certeza, vocês vão ajudar muitas outras mães. Olha, eu não tenho dúvida. Gente, passa pra frente. Porque a gente vai de passo em passo, sabe? Opa, formiguinha em formiguinha. Uma ajuda a outra no seu conhecimento e tudo mais. Então, passem para frente, sabe? Manda para quem realmente vocês... sempre tem uma amiga, sempre tem um primo, uma prima que mora longe, que mora aqui, que mora ali. Não custa nada, sabe? Manda mesmo. Eu falo para mandar mesmo, faço propaganda mesmo, porque a gente está num mundo de muita comunicação. E está com muita comunicação errada. Distorcida. Né? Então,
Manda. Eu tenho uma coisa para perguntar aqui, assim, foi acho que até um dos assuntos que a gente pensou em tratar, e eu acho muito bom que a gente traga para as mães e uma informação boa, porque após a pandemia, a gente percebeu toda a questão do isolamento social, a gente percebeu toda a questão do home office, os pais estarem, mas não estarem junto com os filhos ao mesmo tempo. A gente percebeu o excesso de tela, a gente percebeu as inseguranças, medos de morte, enfim, muitas coisas aconteceram durante a pandemia que levaram o pós-pandemia assim, a denunciar muitas coisas, inclusive transtornos que acabaram sendo trazidos de uma forma muito mais evidente. E entre os transtornos que a gente acaba pensando, a compulsão alimentar foi uma, e ao mesmo tempo a seletividade alimentar foi outra questão que pegou bastante. Minha pergunta: esses dois eventos, compulsão alimentar, seletividade alimentar, que podem vir associadas como comorbidades de um TEA, que podem vir associadas como comorbidades de um TOD, enfim. Essas comorbidades, como elas são trabalhadas hoje e, na verdade, o que são, né? O que é uma seletividade alimentar, principalmente associada com uma comorbidade, e o que é uma compulsão alimentar. Bom, pode ter calma. Eu não sou psicóloga para entrar no ápice do emocional dessas outras questões. Mas... como você percebe isso no trato com a criança? Tudo isso envolve. O que acontece? Ficou tudo muito mais evidente, ficou tudo muito mais realista, tá? Cada família para si. Então, por exemplo, eu delegava, eu trabalhava o dia inteiro, então eu tinha minha mãe que me ajudava, então eu delegava para minha mãe, certo? Você imagina se naquela época, lá atrás, tivesse uma pandemia. Minha mãe não ia poder mais, então eu não poderia mais delegar. Então, só que muita gente delega para babá, delega para as avós, delega para as escolas, delega. Você passou a viver confinado com o teu filho, com o teu marido, só vocês. Sabe? Então, coisas que você não estava acostumada a fazer... nem a ver que os filhos faziam. Você passou a ver. Então, foi um choque de realidade com a própria família em si. Tirando medo, tirando aquilo, sabe? Então, assim, outro dia, uma mãe falou assim, para mim, a maior tortura era lavar louça. Aí eu olhei e falei, por isso que a menina não pega na bucha, não pega, sabe? Então, assim... se nós somos modelos, tá? E a gente sabe que os passos... quais são os passos para que a gente sabe, né? A gente sabe que são apontamento, certo? Se a criança aponta, se a criança acompanha o olhar, com o olhar onde você aponta, se a criança tem a motricidade dela dentro, né? Óbvio que uma criança não é um livro, mas ela tá rodando ali, bonitinha, tá vindo, beleza. Se a criança te imita, sabe? Se a criança reproduz o teu som, se a criança reproduz o que você fala, sabe? Então, nós somos exemplos de quem essas crianças procuram. Então, as crianças vão atrás de quê? Elas vão atrás de imitar, fazer igual, sabe? Então, quando essas famílias se viram dentro de casa com essa realidade, sabe? Uma mãe que nunca passou roupa, entende? Ou, ao contrário, aquela funcionária que trabalhava quase 24 horas por dia para dar conta da casa, de repente conseguiu ficar com um filho que nunca ficava, sabe? E o filho estranha ela. E até o filho começa a ver qual é o papel da mãe dentro dessa casa, né? Porque até então a mãe saía, ficava fora, a criança ia para casa da avó. Então, assim, são realidades totalmente diferentes. Foram muitas situações criadas, sabe?
nesse período, né, junto com o emocional de perda, sabe, que não é fácil, entendeu? Outro dia, uma criança virou para mim com 4 anos, virou e falou assim: tia, você sabe o que é morrer? Aí eu falei assim: por que você está falando isso para mim agora? Não, porque eu entendi o que é morrer. Eu falei: ah, você entendeu, meu amor? O que é morrer? É que você nunca mais vai ver aquela pessoa. Eu nunca mais vou ver a minha vovó. Ah, que judiação. Foram muitas situações desse tipo. Gente, muitas. Foi difícil para eu sair desse, sabe? Eu entrei numa que eu falei: nossa. Aí na hora você pensa em pai, né? Eu não tenho meu pai, meus sogros. Aí você começa a pensar, né? Meu Deus, sabe? Aí você, a hora que você fala a palavra nunca mais, aquilo parece que vem com um peso. E a racionalização da criança em relação ao aspecto morte, né? Olha, que 4 coisa, anos. 4 anos racionalizar dessa forma é porque é doído mesmo. Porque tá bem doído não, tá doendo. Tá doendo, é doído. Tá difícil de compreender, sabe? Mas você acha que hoje as pessoas têm banalizado o diagnóstico de transtornos? Eu vou dar um exemplo porque eu tenho mães que chegam no consultório exatamente assim: anda logo, pega a mochila, vamos, cadê a lancheira? Entra no carro, sai do carro, pega as coisas. Vai pilhando aquela criança da hora que entra no consultório até a hora que sai do consultório. Aí aquela criança já sai pilhada. Vai para a escola pilhada. Quando chega em casa, que a mãe pega, põe no carro, põe a criança dentro de casa, a criança: quero comer, quero jantar, quero fazer, quero ver, quero... Em cima da mãe, e a mãe pega e fala assim: calma, calma, paciência. Eu já vou fazer cada coisa no seu lugar. Ela pilhou a criança o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Ou ela pegou e fez isso? E deu a tela. Sim. Fica isso. Quieta Só um agora. pouquinho. Aguenta Só aí, um eu já pouquinho vou. que eu já vou fazer. E aí, ela chega no meu consultório e fala assim: eu acho que ele tem o transtorno. Eu já até paro, falo: não. Eu quero entender como é a sua rotina com essa criança, para depois você me falar Qual se é o ele seu tem... exemplo para essa criança? Exatamente. Se ele tem Qual o é o seu transtorno do modelo? déficit de atenção e hiperatividade. Qual é o modelo? Porque assim, se você reproduz na sua casa o que você está trazendo aqui, eu acho que a gente tem que repensar antes do transtorno. Eu costumo dizer, Esther, assim, para esses pais, quando vem com esse tipo de, tem isso também, de questão, né? Não acontece? Acontece. Parece que os pais querem. E tem muitos pais que querem, tá? Tem muitos pais que querem porque tem a questão, ainda mais quando você consegue as questões via prefeitura, para conseguir tratamento via prefeitura e tudo mais, que você consegue um laudo mesmo, Laudada, né? Fica né? tudo laudado ali, protocolado. O que acontece? Você tem desconto em escola, você tem criança direito, não é reprovada. a criança não é reprovada, você tem direito a ter um AT do lado. Exato. Tá? Quando a criança for fazer vestibular, a criança não, já for adulto, né? Vai ter sempre um acompanhante do lado dessa. Olha só, vai vendo. É loucura vai comprar isso, um né? carro 50%, né? Vai fazer não sei o que é transporte público, sabe? Então tem tantas Implicações desse entorno. que tem muita, sabe, que pô, na boa, né? Se ele fosse, a gente ia ter um jabazinho melhor, gente, né? E sabe o que me incomoda muito Sabe? nessa questão? Me incomoda o fato de que os pais muitas vezes esquecem que essa criança, quando entra com um laudo dentro da sala de aula... É ela pra já sempre. E já está marcada. Parece... Parece Parece aqueles presidiários, sabe? Que botava aquela touquinha assim, né? Aí aquelas listrinhas preto e branco, Fica preto e pra branco, sempre. com aquela blusinha preto e branco, e aqui assim, né? O número. Lembra? Que era o número, que colocava o número do preso. Agora vem assim, é exatamente isso. Então você tá preso a esse CID. CID F. E isso é uma coisa pra gente pensar. Você querer que exista algo
Eu sabe? fico muito E a incomodada gente tem com tanta isso. alternativa. Imagina um monte. A gente tem tanta forma de trabalhar e tirar. Eu não estou dizendo que existe cura, não, mas você pode tirar de um transtorno. E tirar esse estigma, né? Porque Sabe? pesa pra criança. Pesa demais. Sabe? E pais que viram para mim e falam muitas coisas, eu falo, gente, vocês têm que pensar o seguinte: vocês são o modelo. Imagina um barquinho aqui, ó. Vocês são. Se eu jogo qualquer âncora, uma âncora que não vai dar suporte, meu barco vai embora. Agora, se eu dou uma âncora que pesa, resistente, o meu filhote vai até lá, mas ele sabe voltar. O meu filhote vai até lá, mas ele sabe voltar. Entende? Então, se a gente não tiver isso, sabe? Essa coisa do educar, simplicidade, verdade. Dói a verdade? Dói. Tá? É ruim, às vezes, a gente encarar, até para nós mesmos. Ah, sim. Certo? Claro que é. A verdade mas ela é libertadora. Sim, e oferece para o seu filho uma coisa muito importante, a autonomia. Exato. Quando você permite essa autonomia, ele aprende a cuidar de si, a resolver os seus próprios problemas. E quando você vai tirando, você vai encapsulando dentro de um laudo. Que às vezes você pode até ter um laudo, até ter um resultado. Importante. Mas quando você vê, não é aquele diagnóstico, é outro. Então, tem sabe? isso. Então, assim, conforme você vai tratando, conforme você vai, né, evoluindo o caso e tudo mais, e você vai vendo. E quando você tem respaldo dos profissionais, respaldo dos médicos, respaldo familiar, sabe? Gente, não é que eu sou fantástico. Veja, eu sou super a favor do laudo. A questão não é ser contra ou a favor de laudo, eu não sou contra nem a favor de nada. O que eu acho apenas tem que tomar que, cuidado. Além do cuidado, você não tem que ficar refém de um laudo para começar a intervir. Se você vai ficar refém do laudo para começar a agir em relação à criança... Mas sabe qual é o problema também, Esther? Muita gente, por exemplo, os planos de saúde, tá? Só liberam se tiver um laudo. Exato. Sabe? E aí que eu acho que fica complicado, porque colocam certos profissionais numa sinuca de bico. Sabe? Porque o profissional acaba sendo obrigado, às vezes, a dar um laudo para aquela criança ter a oportunidade de ter uma intervenção precoce. Exato. E é tão fundamental a intervenção precoce, gente, é um negócio... Sabe? Então, modifica aí todo... você fala assim, o cara tá fazendo um laudo errado? Pô, isso não pode, isso é errado. Mas assim, até que, sabe, vira uma situação... Nós estamos vivenciando uma situação, sabe, que a realidade é essa. Você quer ajudar? Você quer fazer por onde? Sabe? Então, assim, está em pesquisa, está em processo, né, de avaliação para isso. Aí taca lá para conseguir ter a chance de ter o início dos trabalhos. Né? Você pra entende? Ter a chance de ter o início do trabalho precoce. Porque, às vezes, gente, quem está dentro da sala de aula, e eu vou dizer isso por experiência própria, a criança chega lá e você já sabe o que está acontecendo. Sabe? Você sabe como agir, você sabe de que forma pode trabalhar essa Você sabe questão. como intervir, Exato. como fazer, como falar, sabe? Então, assim, nós estamos hoje nessa situação. A realidade Elisa, é essa. Eu tô com muita dor no meu coração, mas nós temos que encerrar. Olha que coisa sei. horrorosa que eu tô te falando. Mas eu olho aquele cronômetro ali que fica piscando em vermelho para mim. Agora olhando. Que eu vi, ó. Eu não E tava outra, vendo, ó. Eu penso ali a cabine me olhando, falando assim, nossa, Esther, pelo amor de Deus, já você tá fazendo... Arrumou uma que fala mais que ela, é isso? Mas muito bom. Elisa, mas eu não quero que a gente finalize assim, não. Eu quero
Aquilo que eu te falei, todo mundo que vem aqui tem que passar pelo desejo dos gênios, né? Os 3 pedidos. Eu vou fazer 3 pedidos para você. Pedido 1. Uma mensagem legal para as mães que sentem-se inseguras com o seu processo gestacional, no processo da amamentação, da introdução alimentar. Fique à vontade. Olha, o que eu falaria para elas, se elas foram capazes de gerar um essa filho, potência. para pensar, se ela foi capaz disso, é porque ela foi capaz de amar o marido, então ela é capaz de amar o filho. Então se empodera, assume o seu papel, não tenha medo. Não tenha medo, tá? E seja bem-vinda para o mundo das mães. É isso mesmo. É ficar insegura, apreensiva o tempo inteiro. É normal. Mas se empodere e acredite em você. A segunda era uma frase de efeito, mas eu sinto que ela já saiu aí, né? Se empodere. Se empodere. Não, simplicidade é a alma da genialidade. Amei. Amei. Simplicidade é a alma da genialidade. Tá? E longe é um lugar que não existe para aqueles que se amam. Ai, que lindo. E claro, como as pessoas podem encontrar a Elisa? Aqui eu quero que você fale para elas. Olha, sabe por quê, gente? Eu tô assim, eu acho muito bom. De novo, vai, se inscreve no canal. Coloca para mim, olha, Esther, esse é o caminho, o que você traz é bacana, o que você traz é importante, o que você traz me ajuda. Se inscreve, curte, ativa o sininho, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos legais. E atenção, quero que vocês guardem, sabe aquele caderninho de nota que eu falo? Anota aí? Então, anota aí o contato da doutora Elisa. Para eu não errar, né? Fernando, você me ajuda. Elisa, o Instagram, né? O Instagram é Elisa... @Elisa. Elisa Fonoaudióloga. Instagram é Elisa Fonoaudióloga, né? E o canal no YouTube... @Elisa Carvalho. É isso. Gente, porque eu confundo tudo, sabe? Que bom eu estar ouvindo isso, porque toda vez eu erro o meu. Não, sabe o que acontece? Assim, a gente está vivendo essa vida agora, né, de mídias. Só que assim, eu não... Sabe, eu vejo as mídias, mas eu não sei lidar muito bem. Então, assim, o Fernando que me ajuda. Ele que me põe na linha. Gente, foi muito bom receber a Elisa. Foi um momento delicioso. Olha, muito legal mesmo. Eu que agradeço. Eu sou Esther Sartori, psicopedagoga, e esse é o podcast Preocupações de Mãe. Você me encontra também no Instagram, @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha, e pelo WhatsApp 1999941739. Quer mandar mensagem? Pode mandar. Quer mandar mensagem para Elisa? Fique à vontade. Ela vai responder, tenho certeza. Vou responder, eu respondo todas. Respondo todas. Muito todas. Bom. Nem que assim eu mande assim, beijos lácteos. Mas eu respondo, para mostrar que eu vi. Gente, muito obrigada. Foi um prazer. Sejam sempre bem-vindos. Gente. Muito sempre obrigada. Bem-vindas. Obrigada, viu? Muito bem-vinda. Obrigada por abrir esse espaço gostoso. Tá? Foi uma honra te receber. Honra. Muito obrigada. Gente, até quarta. Mais uma edição. Um grande beijo. Vamos lá.